Irmãos, olha, estamos de volta com você aqui, mais uma série de mensagens. Quero cumprimentar você que está em casa, você que está aí no seu quarto, no seu trabalho, na sua sala, você que está com o seu celular ligado. Eu quero cumprimentar todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para você que ainda não me conhece, eu sou o evangelista Sérgio Freire. Estamos diretamente aqui nesta terça-feira de feriado, aqui na Assembleia de Deus Labareda de Fogo, aqui na rua Santa Helena, lote 15, quadra 19, no centro de Heliópolis. O ponto de referência é aqui, o Brizolão 112. E nós estamos aqui agora nessa manhã, são exatamente 7 horas mais 55 minutinhos, e nós vamos trazer para você agora mais uma palavra que vai impactar a sua vida. Eu quero chamar a atenção de você que está afastado da igreja, você que está fraco na fé, você que está em casa, com medo de sair de casa, porque com medo de pegar coronavírus. Então eu quero que você entenda o que Deus vai falar, porque você é propriedade do Senhor. E por ser propriedade do Senhor, você tem que ficar bem ligado, porque quanto mais você busca a Deus, se entrega a Deus, se preocupa com as coisas de Deus, quanto mais você se coloca nas mãos de Deus, o sangue de Jesus é o teu remédio, Ele é o teu bálsamo, Ele é aquele que vai te guardar de toda enfermidade, de todo mal. Mas eu quero convidar você agora para abrir comigo a sua Bíblia, no livro de São Mateus, no capítulo 13, nós vamos ler aqui o versículo 4, versículo 5, 6, 7, 8, depois nós vamos dar um pulo para o versículo 19, versículo 21 e versículo 22 até o 23, tá bom? Abra sua Bíblia aí, acompanha aí comigo. O tema é a parábola do semeador. Preste bem atenção no que Deus vai falar ao teu coração. Capítulo 13, versículo 4 diz assim: enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E a outra parte caiu aos pedregais, e aonde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, e um 100, e outro 60, e outro 30. Agora preste atenção nesse restante desta palavra que eu vou ler agora. Versículo 19: e ouvindo alguém esta palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata, e o que foi semeado no seu coração, este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado aos pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, e antes é de pouca duração, e chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, e os cuidados deste mundo e as seduções das riquezas sufocam a palavra, ficam infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, e outro 60, e outro 30. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é justamente para esse primeiro versículo, primeiro aqui de capítulo 13, o versículo 4, que diz assim: e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. Preste bem atenção, irmão. Esse é justamente o que é aquele de versículo 19: e ouvindo alguém a palavra do Senhor do reino, não entendendo, vem o maligno e arrebata,
e o que foi semeado no coração, este é o que foi semeado ao pé do caminho. Irmão, tem muita gente que hoje entra na casa do Senhor, ele ouve a palavra está sendo pregada, mas ele não consegue entender aquilo que está sendo semeado no seu coração. É como se o diabo tapasse os seus ouvidos, é como se o diabo tivesse cegado o entendimento dele. Na verdade, a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento do incrédulo, para que não resplandeça sobre ele a luz do Evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. Então, aqui está dizendo que ouvindo a palavra do reino e não entendendo, tem muita gente ouvindo e não está entendendo, e por não entender, o diabo vem e arranca aquela semente do seu coração, arrebata a semente do seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Tem muita gente assim, que hoje vem na igreja, ouve a palavra, vai embora e às vezes nem volta mais. Por quê? Porque ele não consegue entender, sua mente está fechada, o seu coração está aberto para as coisas do mundo, para o pecado, para a prostituição, para o mundanismo, para o carnaval, para muitas outras coisas. Então ele não consegue entender, porque a sua mente está fechada para as coisas de Deus. Agora, o versículo 20 do capítulo 13 diz que, porém, o que foi semeado ao pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Irmão, você já viu aquela pessoa que entra na casa do Senhor, aceita Jesus, derrama lágrima, abraça os irmãos, ele fica alegre por naquele momento que está ali, aí começa a vir para a igreja, começa a vir, mas acontece que com o passar do tempo, vem os escândalos, vem as perseguições, até mesmo por ele estar servindo o Senhor, começa a perseguição no meio da família, começa os levantes no setor de trabalho, e começa até mesmo a aparecer alguns escândalos dentro da casa do Senhor. Só que o que faz a gente criar raiz é a constância em buscar a Deus. É aquela pessoa que gosta de uma escola dominical, porque nem todo mundo gosta. É aquela pessoa que gosta de estudo bíblico, de fazer um seminário, de aprender a palavra. Então essa pessoa, quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais você busca e tem vida de oração, gosta de dobrar o joelho em casa, gosta de subir um monte de vez em quando, fazer um propósito de jejum pela sua vida, gosta de estar no culto de consagração, ele almeja até mesmo pregar a palavra de Deus. Então ele vai criando raiz, ele vai criando um alicerce forte. É onde a palavra de Deus diz no livro de Mateus 7, que aquele que ouve a minha palavra e guarda, eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Salmo 125, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Então ele vai criando raiz, mas tem aquele que não tem raiz, e quando ele não tem raiz, ele por qualquer coisa não quer ir mais para a igreja, fica dentro de casa. Quanta gente agora que está dentro de casa, botando a culpa no coronavírus. Estou dentro de casa, não vou sair porque o governo falou que eu não posso sair de casa, então eu vou obedecer ao governo. E o governo de Cristo na tua vida, como é que fica? E o governo de Cristo, a Bíblia fala que você é templo do Espírito Santo e morada do Senhor. A Bíblia fala que Deus, o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. A Bíblia fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, e praga alguma chegará na nossa tenda. Quanta gente está em casa agora porque não tem raiz, tem medo de ficar doente. E a proteção de Deus na sua vida, meu irmão? Se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar o sentinela. Mas aquele que tem raiz, a Bíblia fala que
que o justo viverá da fé, e aquele que recuar, minha alma não tem prazer nele. E aquele que tem raiz, ele não é de recuar. As coisas estão difíceis, mas ele está na oração, está levantando de madrugada. As coisas estão difíceis, mas ele está de vez em quando fazendo um jejum, um propósito pela sua vida, porque ele sabe que não tem remédio maior ou melhor do que o sangue de Jesus. Israel estava dentro do Egito, as 10 pragas entraram no Egito, mas o Senhor falou: marca a porta e os umbrais da porta com sangue. Eles obedeceram, ficaram ali. A praga não chegou na sua vida, na sua casa. Saíram do Egito em direção à promessa, porque havia uma promessa ali. Então Deus está chamando a sua atenção para que você venha fazer por onde você criar raiz, porque quem tem raiz, calúnia não para ele, defamação, mentira, que levantam, né? Vê quantos levante houve contra Jesus. Jesus foi chamado até de estar expulsando o demônio pelo espírito de Beelzebu. Jesus foi perseguido e saiu no meio da multidão. Quantas vezes tentaram matar Jesus antes do tempo? Quantas vezes os fariseus tentaram contra Jesus, pegaram uma mulher adúltera e tentaram fazer Jesus falar que teria que apedrejar ela. Eles estavam tentando Jesus naquele momento. Senhor, essa mulher foi pega em pleno ato de adultério, o que a gente tem que fazer agora? Eles estavam esperando Jesus falar: apedreja. Mas Jesus é a própria fonte da sabedoria. O que ele disse? Aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Os acusadores estavam ali. Os acusadores estão sempre perto da gente, para querer nos apontar ou nos criticar com alguma coisa. Mas quem tem raiz permanece na presença do Senhor. Por quê? Porque quem tem raiz tem conhecimento. Quem tem raiz tem sabedoria de Deus. Então ele tem o conhecimento de quê? Que justificados pela fé temos paz com Deus. Abraão foi justificado pela fé, nós estamos aqui justificados pela fé, abatido, mas não destruído, perplexo, mas não desanimado, o justo cai 7 vezes, mas não fica prostrado, porque você entendeu que agora você tem raiz. Receba essa palavra de Deus na sua vida. Vamos continuar, que o negócio está bom. Então, a perseguição por causa da palavra logo se ofende. Quanta gente está ofendida? Quanta gente ofendida, irmão? Se ofende à toa. Aquele crente é casquinha de ovo, entendeu? Se ofende à toa. Uma palavra ofende ele. Qualquer coisa, não vou mais à igreja. O pastor prega uma mensagem de exortação, ele já acha que o pastor está pregando para ele, não vou mais à igreja. Os escândalos no meio evangélico sempre vai acontecer, porque a igreja é feita de ser humano. A igreja não é feita de super-homens e super-mulheres, de ser humano. Então, quando Deus arrebata João na ilha de Pátimo e mostra a situação da igreja de Sardo, das 7 igrejas da Ásia, Deus está mostrando ali as condições daquela igreja. Para a igreja de Éfeso, o Senhor mandou voltar ao primeiro amor. E para a igreja de Laodiceia, o Espírito Santo ficou do lado de fora, porque não podia entrar, porque eles estavam adorando mais a Mamon, que é a riqueza, do que o próprio Jesus, e achavam que não precisavam mais. Rico sou, de nada tenho falta. Era um miserável, desgraçado, cego e nu. Era um povo que não tinha estabilidade espiritual com Deus. E Deus mostrou a situação daquelas igrejas. E quanto mais no dia de hoje, nós estamos no século 21, quantos escândalos não têm surgido no meio das igrejas. Mas para quem tem raiz, a Bíblia fala, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. A igreja de Sardo
tinha nome que estava viva, mas estava morta. Mas dentro daquela igreja, mesmo com os escândalos que estavam acontecendo ali, mesmo com aquilo que estava gerando morte dentro da igreja, havia alguém que estava na posição, ou seja, não manchar a sua veste de branco, manter a sua fidelidade, e o Senhor falou assim: de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, porque sempre é um povo que faz a diferença. Salmo 101, versículo 6: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, os que andam no caminho reto, esses me servirão. Então, vamos agora mais adiante, versículo 22: e o que ouve a palavra, os que ouve a palavra, mas o que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, e as seduções da riqueza sufocam a palavra e ficam infrutíferos. Irmão, há muita gente que se corrompeu hoje por causa da riqueza. Há muita gente hoje que se corrompeu hoje, seduzido pelas coisas desse mundo. O que o diabo fez? Essa foi uma arma de Satanás. Tudo isso lhe darei, todos os reinos desse mundo e a sua glória te darei, porque a mim me foi dado, e eu dou a ti se prostrado me adorar. Então, os reinos desse mundo têm sufocado o povo. Por quê? Porque o povo quer dinheiro, o povo quer ficar rico, irmão. E hoje, muitas das vezes, nós não podemos nem trazer pregadores na nossa igreja. Quantos pregadores que nós gostaríamos de trazer na nossa igreja? A gente não pode. Por quê? Porque o cara vai cobrar uma quantia absurda. Ele vai pagar a passagem, vai querer, além da passagem, que eu não acho nada demais você pagar a passagem, ou até ajudar como oferta, entendeu? O pregador, que isso é louvável, mas o camarada vem na igreja, cobra um absurdo, mil e pouco reais para pregar, entendeu? E às vezes a gente não pode trazer o pregador. Eu vi uma mensagem de um pregador, não vou dizer o nome dele aqui por causa de ética, que ele disse que durante o início da vida dele, ele ganhou tanto dinheiro, que ele ficou doido. Ele começou, Deus abriu as portas para ele, ele começou a pregar em países para fora, no Brasil todo, começou a ir para fora. E uma das suas mensagens, ele começou a perceber que ele deixou de ser pescador de alma para ser peixeiro, porque o peixeiro ele vende o peixe para ganhar dinheiro, o pescador de alma ele vai lá para pescar as almas que estão perdidas. E ele caiu em si, e a vida dele dali em diante, quando ele caiu em si, o que ele estava sendo na verdade, ele mudou a vida dele, e fez até uma mensagem bonita, uma pregação, dentro disso que ele estava vivendo. Por quê? Porque se a gente deixar as seduções da riqueza, a sedução do mundo, faz de você uma pessoa infrutífera. Você não foi chamado, o evangelho não é para você ficar rico, irmão. De graça receber, de graça dai. O evangelho não é para você ficar milionário, não é para você ficar rico. Mas isso não quer dizer que você não é proibido de ter uma boa casa, um bom dinheiro, uma boa conta no banco, porque Abraão era rico, Jó era o homem mais rico da sua província, Salomão foi o homem mais rico da terra. Mas a riqueza não pode sufocar as coisas de Deus na sua vida, não pode deixar de fazer de você uma pessoa infrutífera. Você pode ter a sua casa, mas não põe o coração na sua casa. Tem o seu carro, não põe o seu coração no seu carro. Tem um bom salário, não põe o seu coração no seu bom salário. Tem um bom emprego, não fique soberbo, não fique orgulhoso, porque o mesmo Deus que dá, Ele também tira. Nenhum de nós vamos levar nada para a sepultura. Nenhum de nós vamos levar nada. Tudo que nós trouxemos vai ficar aí.
Essa foi a palavra que Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a palavra: bendito seja o nome do Senhor, porque nada temos. O que a Bíblia fala, irmãos: não ajuntei tesouro na terra, mas juntai tesouro no céu. Onde a Bíblia fala que aonde tiver o vosso tesouro, aí vai estar o teu coração. E aonde você está colocando o seu coração, que está tornando você uma pessoa infrutífera. Venha para a presença de Deus para dar frutos dignos de arrependimento. Vamos lá, versículo 23, para a gente encerrar aqui agora, viu? Mas o que foi semeado numa boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Eu vou continuar aqui, mas eu quero dar uma paradinha aqui. O que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Irmão, aquele que compreende a palavra é justamente aquele que vai dar bom fruto, porque quem compreende a palavra de Deus, ele vai entender, entendeu? Ele vai entender, e a sua vida vai passar por uma mudança muito grande. Eu vou abrir aqui com vocês aqui uma passagem de Colossenses capítulo 3, e o versículo 12, que diz assim, Colossenses capítulo 3, versículo 12, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, em entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Todo aquele que ouve a palavra e compreende, ele se torna um eleito. Todo aquele que é eleito de Cristo, ele traz na sua vida uma marca. Ele traz na sua vida a marca de Cristo, o conhecimento de Deus. Aquele que compreende e entende, a sua vida muda. Sabe por quê? Primeira coisa que ele vai entender, que Hebreus capítulo 12, versículo 14, siga a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como ele está compreendendo, ele vai entender: eu tenho que me santificar, eu tenho que me consagrar, eu tenho que me separar, eu tenho que me converter. Segunda coisa que ele vai entender, que seguir a paz com todos é não guardar ódio, é não guardar mágoa, é não guardar rancor, é não brigar com ninguém, é não ser inimigo de ninguém. Assim como Cristo vos perdoou, perdoai vós também, porque ele agora é eleito de Deus, ele se tornou eleito, e como eleito, ele tem um compromisso e uma responsabilidade. Então, como Cristo vos perdoou, perdoai vós também, porque ele ouviu a palavra e ele compreendeu. Ele compreendeu que ele agora foi chamado para fazer o ID. Ele compreendeu que agora ele é luz do mundo e sal da terra. Ele compreendeu que agora ele tem um compromisso com Cristo, com o seu líder, que é o pastor, representante de Deus aqui na terra. Ele tem um compromisso com uma igreja. Ele tem um compromisso com um evangelho, em fazer a obra, em estar na casa do Senhor na hora certa, nunca chegar atrasado, né? Porque aqueles que chegam atrasados na casa de Deus vai chegar atrasado sempre, que se acostumou, culto a 19 horas, às vezes é 18, e esses crentes sempre vai chegar 18h30, 18h40, vocês nunca vão ver eles chegando 10 para as 7, 10 para as 6, que é o horário de 10 minutos antes de começar o culto, porque eles acostumaram com isso. Mas aquele que compreende o compromisso, que é a responsabilidade, uma das coisas que ele vai focar na vida dele é chegar cedo no culto, porque ele agora aprendeu a frutificar. Quem frutifica é aproveitado futuramente para ser um professor de escola bíblica. Quem frutifica é aproveitado futuramente
para ser um presbítero, um diácono, um evangelista, porque ele está sendo visto, ele está sendo observado. O pastor está olhando para ele e está vendo que ele é uma pessoa frutífera, ele é uma pessoa dedicada, ele é uma pessoa que está sempre presente. Então o pastor vai aproveitar ele, porque está vendo ele dando fruto, e só é aproveitado na obra de Deus aquele que dá fruto, que não quer nada com a palavra, né? Não pode ser aproveitado. Muita gente antiga na casa do Senhor, que poderia ter avançado na obra de Deus, mas infelizmente ele não quer compromisso e nem quer responsabilidade, porque ele não quer entender e nem quer compreender. Entendeu, irmão? Então, o que foi semeado em boa terra, compreende, ele ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30. Vou fechar aqui a Bíblia, por quê? Porque eu queria que você entendesse isso, o segredo de frutificar na obra de Deus, o segredo de frutificar na obra do Senhor. A Bíblia fala que a árvore é conhecida pelo fruto. A Bíblia fala que a árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada fora. A Bíblia fala que nós fomos chamados por Deus para frutificar, e que esse fruto ele permaneça, que o fruto do Espírito Santo permaneça na sua vida, que a paz, a longanimidade, a fé, a mansidão, a temperança, o domínio próprio, o amor, que é a caridade, o gozo, a misericórdia, permaneça na sua vida e na minha também. Eu preciso muito e você também precisa, amém? Eu vou fazer uma oração para encerrar essa live aqui, e que você possa meditar e compartilhar essa mensagem com seus amigos, no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, e permita que essa mensagem alcance o máximo de pessoas. Tem muita gente sem raiz, tem muita gente que não está compreendendo, tem muita gente que não sabe ainda o que significa a palavra frutificar, amém? Mas Deus visitou você agora, e a sua história está sendo mudada hoje pelo poder desta palavra. Feche os olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esta palavra, por esta mensagem que está sendo ministrada no coração de muitos agora. Ó Deus, permita que essa mensagem, ó Deus, se espalhe pelo Brasil, pelo mundo e por toda a terra, e por todos aqueles que ouvirem essa mensagem, ó Deus, aprenda a dar fruto, aprenda a ter raiz, e que sua vida seja mudada, porque o teu Espírito Santo que habita em nós é que tem poder de mudar, de nos transformar e de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Deus, visita agora essa pessoa que está enferma, em nome de Jesus agora. Essa pessoa que está enferma na alma, vai tocando agora, renova a força na oração, renova a força no jejum, renova a força na palavra. Levanta esta pessoa que está prostrada, tira de dentro de casa, traz para a tua presença, restaura as forças, restaura a fé, restaura o ânimo, restaura a coragem, a vontade de ler a Bíblia, de orar, de jejuar. Renova nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Queima essa enfermidade no sangue, nos ossos, no nervo, na coluna, no coração. Sai a enfermidade, sai a doença. Eu te repreendo pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou, que ouviu essa mensagem, e quero fazer um convite para você. Esteja conosco também aqui na nossa igreja, Assembleia de Deus Labaredo de Fogo. O presidente dessa igreja é o consagrado homem de Deus, pastor Leocádio Jorge Viana Filho, que é o pastor presidente dessa igreja, e o endereço é muito fácil: Rua Santa Helena, lote 15, quadra 19, aqui em Heliópolis, perto do Brizolão 112. E também, terça-feira de manhã, grande consagração de 9 às 11, e quarta-feira, campanha de libertação e cura divina, com a campanha O Poder da Oração.
O homem de Deus, pastor Leocádio, estará pregando e orando por divinas revelações do Espírito Santo. Ore pela minha vida, que eu oro pela sua vida. E Deus abençoe. Eu encerro aqui e deixo com você a paz do Senhor, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.